Fala pessoal do YouTube, beleza? Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre razões trigonométricas e nós vamos falar sobre tangente. Então vamos lá. Tangente, a definição é a seguinte: é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Então nós vamos olhar aqui o nosso ângulo alfa e eu quero descobrir a tangente desse ângulo. Então a tangente desse ângulo ela vai ser a razão, quem é a razão? É a divisão do cateto oposto. Quem que é oposto a alfa? É esse tamanho aqui, ó, que mede C. Então, eu vou pegar esse comprimento aí que mede C e vou dividir pelo cateto adjacente a esse ângulo. E nós já vimos que o cateto adjacente é o cateto vizinho a ele, que no caso é esse outro cateto aqui, ó. Então, basta eu pegar esse C e dividir por esse tamanho aqui, que é B. Então, nós temos aí, ó, a nossa tangente desse ângulo, que é a divisão da medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. E se o nosso ângulo estivesse aqui, ó? Vamos olhar aqui, ó, agora. O ângulo está aqui, né? E aí nós vamos chamar esse ângulo de beta, e você quer encontrar a tangente do ângulo beta. Então, é a mesma coisa. Basta você pegar o cateto oposto. Quem que é oposto agora a beta? É esse lado aqui, ó, que mede B. Então, nós vamos pegar B e dividir pelo cateto adjacente. O cateto adjacente a beta é esse tamanho aqui, ó, que mede C, que é o lado vizinho do ângulo. Então, basta eu pegar B e dividir pelo tamanho C. Lembrando que na tangente a gente só relaciona os catetos oposto e os catetos adjacentes. E a hipotenusa fica do lado de fora. Então, vamos para os exemplos. Ó, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 e seus catetos medem 6 e 8. A tangente mede. Então, nós vamos calcular a tangente de alfa. Lembrando que nós vamos relacionar apenas os catetos e a hipotenusa está do lado de fora. Então, vamos calcular agora a tangente desse ângulo alfa. É pegar o cateto oposto, ele mede 6, e dividir pelo cateto vizinho desse ângulo alfa. E no caso, o cateto vizinho é o cateto que tem medida 8. Basta eu pegar 6 e dividir por 8. Vamos fazer uma continha rapidinho aqui, ó. 6 dividido por 8. Vou colocar um zero aqui, 0,60 dividido por 8. Isso aqui vai dar 7, né? Porque 7 vezes 8 vai dar 56. Para 60 vai sobrar 4. Eu vou continuar essa conta aqui, ó. Vou colocar um zero. 5 aqui, ó. 5 vezes 8 vai dar 40. E 40 menos 40 vai dar 0. Então, a tangente do ângulo alfa, ela vai valer 0,75. Então, é bem tranquilo. Basta você pegar o cateto oposto, a medida dele, e dividir pela medida do cateto adjacente. Outro exemplo aí, ó. Exemplo B. Determine a altura do prédio da figura seguinte. E ele deu uma sugestão aqui, ó. Use a tangente de 30 graus igual a 0,57. Então, aqui nós temos o prédio e nós queremos descobrir essa altura aqui, ó. Ou seja, esse tamanho aqui, ó, que é o segmento de reta, que é perpendicular aqui à base. Então, nós temos que a medida daqui equivale a 60 e nós temos o ângulo. Então, eu vou chamar essa altura aqui, ó, de H. Então, nós temos que relacionar o quê? Cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo. Lembrando que esse maior lado aqui ele fica de fora, que é a hipotenusa. Então, a tangente de 30 graus, ela vai ser o quê? O cateto oposto, né, que é H, a medida que a gente quer descobrir, que eu chamei de H, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é 60. Ele já deu uma sugestão aqui para nós, que é a tangente de 30 graus vale 0,57. Então, no lugar do 30 graus, você substitui por 0,57. Isso vai ser igual a H sobre 60. Lembrando que se eu dividir isso aqui por 1, eu não vou alterar meu resultado. Então, basta eu multiplicar 1 vezes H, isso aí vai dar H. E eu tenho que multiplicar agora 0,57 por 60. 0 vezes isso aqui tudo vai dar 0, né? 6 vezes 7, 42, sobe 4. 6 vezes 5, 30. 1, 4, 34, vai 3.
E 6 vezes 0 é 0. Com 3 subiu, desce o 3 aqui, né? Agora, basta a gente somar esses valores. 0, 2, 4 e 3. Aqui nós temos duas casas decimais, então o nosso resultado aqui, ó, vai ter duas casas decimais. Então, a nossa altura aqui, ó, ela vai medir 34 metros, 20 centímetros. Ou seja, 34 metros e 20 centímetros, que é a altura desse edifício que está aqui, tá ok? Vamos ver outro exemplo. Qual é a largura do rio representado pela figura abaixo? Então, aqui nós temos o nosso rio, a largura que mede A, é o que ele quer descobrir. Esse outro cateto menor aqui, ó, ele mede 50 metros, e nós temos aqui um ângulo aqui com a hipotenusa de 53 graus. Lembrando que nós temos que relacionar aqui, ó, o cateto, né, esse cateto aqui maior e esse cateto aqui menor. Esse terceiro aqui, nós não vamos usar ele. Então, aqui nós temos que relacionar, então, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Nesse caso, a nossa relação aqui vai ser usar a tangente. A tangente também pode ser escrita como sendo TG, ou se não, você pode escrever como sendo tan. Tanto faz essa notação aí. Lembrando que nós vamos calcular a tangente de 53 graus aí. Então, ela vai ser o quê? O cateto oposto. O cateto oposto aí, ó, ao ângulo de 53 graus, é esse tamanho aí que mede A. Então, vou colocar aqui A, dividido pela medida do cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto vizinho ao ângulo. Então, no caso, ele mede aí 50. O exercício já me diz que a tangente de 53 graus ela é igual a 1,32. Então, basta colocar aqui 1,32. Isso vai ser igual a A dividido por 50. Então, aqui basta eu colocar sobre 1, que eu não altero o resultado da minha fração. E aqui eu tenho a nossa proporção aqui, ó. A vezes 1, isso aí vai dar A igual a 1,32 vezes 50. Vamos fazer essa continha aqui, ó, 1,32 vezes 50. Se você observar, nós temos 0 vezes 2 vai dar 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 1, 0. 5 vezes 2, isso aí vai dar 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15, e 1, 16, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, aqui nós basta fazer a soma, né? 0, 0, 6 e aqui 6. Lembrando que aqui nós temos duas casas decimais. Então, nosso resultado também tem que ter duas casas decimais. Então, a medida do A aí vai dar 66 metros, porque aqui também está em metro. Nosso resultado aqui sai em metro. Então, nós descobrimos a largura desse rio aí, ó, que mede 66 metros. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula sobre tangente e até a próxima. Falou, galera!